Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria continuar a nossa reflexão sobre o papel das Escrituras na vida do cristão. Temos visto que a Palavra de Deus tem a sua relevância e importância máxima no nosso caminhar. Só que nós temos que ter um certo cuidado, porque não é a mera citação da Bíblia que é imediatamente e na forma que está sendo colocada, aquilo é a palavra de Deus. Nem sempre. Como mostramos no primeiro vídeo, Satanás usou a Bíblia não para comunicar a palavra de Deus, mas para distorcer a Bíblia, para passar algo péssimo. Vimos que aqueles que matavam Jesus usavam a Bíblia para matar Jesus e para matar o próximo. Vimos no último mensagem que há registros da dureza do coração humano em forma de mandamentos, em forma de ordenanças nas Escrituras. Portanto, a gente tem que entender a progressiva revelação que culmina na máxima e perfeita manifestação de Deus, que é Jesus. Em Jesus, sim, nós vemos a manifestação plena de Deus, como a própria Bíblia nos diz. E é a Bíblia que nos aponta para olharmos para Jesus. E isso é essencial para nossas vidas. Eu queria trazer hoje uma reflexão importantíssima aqui em Marcos capítulo 2, que nós vamos entender e vai ilustrar para nós muito bem tudo o que eu venho dizendo. Marcos 2, a partir do verso 23, que nos diz: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Já começaram mal. Era dia de sábado, dia de descanso absoluto. Segundo as Escrituras, no sábado, um judeu não podia, em hipótese alguma, colher espigas num campo, porque aquilo era considerado trabalho e, portanto, uma afronta à lei de Deus. Isso é escrito, isso não é a questão de opinião. E continua, os fariseus perguntaram então a Jesus: olha, porque os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido, não é aceitável no sábado. Jesus respondeu. Agora vamos ver. De novo, eles citaram as Escrituras. Isso não é permitido, isso é proibido, isso é contra as Escrituras, contra a Bíblia, contra a lei de Deus. Jesus vai responder: vocês nunca leram? Então veja que ele mostra as Escrituras também, outras passagens. Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa frase é uma das frases mais espetaculares das Escrituras. Infelizmente, poucos notam isso. Então veja só, a Bíblia diz claramente, explicitamente, não é permitido fazer trabalho no sábado. E isso para um judeu, né? Para quem subscreve a aliança mosaica. Tá? Quanto a gentios já é outra história. Mas, olha só, os judeus estavam colhendo espigas, algo proibido. E como Jesus justificou isso? Ele diz: vocês não leram que Davi comeu dos pães sagrados, que só aos sacerdotes era permitido comer? Então veja como isso era grave, o que Davi estava fazendo. E não apenas ele comeu, como deu aos seus companheiros, aos seus guerreiros, ao seu exército. Então parece que Davi então estava ultrajando a lei de Deus da pior forma possível, comendo os pães sagrados, que só aos sacerdotes é permitido, os pães consagrados a Deus. É como que vamos usar, porque às vezes é tão diferente, né? A gente não está acostumado com essa linguagem, com esse estilo judaico aqui da época do Antigo Testamento. Vamos fazer uma ilustração correspondente ao nosso tempo atual. É como se, de repente, por qualquer motivo que seja, né, uma quarentena, digamos que os supermercados estão fechados, e chega uns 10 pobres, chegam a uma igreja e pedem comida, que estão
a ponto de falecer, a ponto de desmaiar de fome. E o pessoal da igreja disse, desculpe, mas a gente não tem nenhuma comida. Mas vocês não têm nada? Olha, a gente só tem pães que nós já consagramos para celebrar a Santa Ceia. É a única comida que nós temos. E aí fica aquela dúvida cruel na mente dos cristãos, mas são pães consagrados. Esses pobres que vieram nem são batizados. A gente vai dar os pães? E um cristão fervoroso diria, não, os pães são consagrados, não pode. Mas pode o ser humano passar fome. Pode o ser humano desmaiar de fome. Pode o ser humano morrer de fome. Isso pode. Então é isso que está acontecendo. Davi, vendo os seus guerreiros morrer de fome, era o único lugar que tinha comida, era ali. Senão eles teriam que andar muitos quilômetros, talvez até uma próxima cidade, e o exército exausto, exaurido pelos combates, morreria de fome. O que é mais importante? A vida humana ou uma consagração ou algo sagrado? É óbvio que você, pela liturgia, por respeito, por tudo ali, essa questão do sagrado é crucial, é importante. Agora, o que é mais sagrado, dada a circunstância, a vida humana ou um dado ritual? Essa é a pergunta de Jesus e a pergunta que você tem que responder para a sua vida. O que é mais sagrado? Não é o ser humano? Porque um templo, um pão consagrado, o que quer que seja, não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o ápice da criação. É fruto do grande amor de Deus. E a gente simplesmente trata de qualquer forma. Então, Davi deu os pães consagrados aos seus homens que padeciam fome, e Deus e Jesus o honrou aqui, dizendo que ele fez exatamente o correto. E ele usou isso para ilustrar. Os discípulos estavam com muita fome. Eles não estavam trabalhando para lucrar, para fazer comércio. Eles estavam colhendo espigas porque estavam com fome. Não era um trabalho propriamente dito no intuito de enriquecer. Eles estavam colhendo para comer, para saciar a sua fome. E aí Jesus traz então essa frase, que se todos guardássemos essa frase, queridos, isso mudaria a nossa história, da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Que Jesus diz, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E eu acho que a gente pode dizer aqui que o homem não foi feito para a lei, mas a lei para o homem. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que não é que Deus primeiro construiu, criou a regra do sábado. Está aqui um mandamento ultra sagrado, o sábado, ou a lei, ou o que quer que seja. E agora eu vou criar o homem para honrar essa lei. O homem está abaixo, o homem é inferior, o homem ele está aqui para satisfazer e honrar essa legislação. Então a lei está acima, a lei tem que ser honrada e o ser humano abaixo, como um servo, numa atitude servil e humilde para honrar essa lei. Jesus disse, não é isso. O homem não foi feito para o sábado ou para a lei, não foi criado o homem para obedecer isso. Então a ordem das coisas importa, a ordem é o contrário. Aí Jesus diz, o sábado, a lei foi criada para o ser humano, para o homem. Ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança como coroa da criação, como fruto do amor eterno de Deus. Está aqui o ser humano. E agora Deus dá ao ser humano instruções, orientações, que nós chamamos de mandamento, conselhos para a vida. Esses conselhos são para ajudar, para beneficiar, para abençoar o ser humano, para ajudá-lo na sua jornada na vida. Mas é o ser humano que está sendo servido, não a lei. O ser humano está sendo servido para a lei. A lei, o sábado, foi criado para o ser humano e não o contrário. Então, quando essa lei que foi criada para ajudar o ser humano, para beneficiar o ser humano, para orientar o ser humano no geral da vida, sim, em uma dada circunstância específica, aquela lei não está beneficiando, pelo contrário, está gerando malefícios e até mesmo a morte. Então, não use
essa lei naquele específico assunto, pelo amor de Deus. Porque senão ela sai do propósito dela. Qual que é o propósito dela? Beneficiar o ser humano, ajudar o ser humano, iluminar o ser humano na sua caminhada. Agora, se numa situação específica, porque a lei foi criada para o geral da vida humana, uma dada instrução nas Escrituras, olha que essa instrução vai beneficiar e vai ajudar vocês. Está aqui. E atende a situações gerais. Beneficia você se aplicá-la em 1000 situações diferentes. Ah, mas de repente apareceu uma situação específica, uma circunstância tal que se aquela lei, aquela instrução for aplicada, vai destruir. Ah, mas é sagrado, vamos aplicar. Meu irmão, você está ultrajando a lei, não honrando-a. Está desrespeitando, você está blasfemando, você está causando, porque o propósito daquela instrução é causar o bem. Se uma dada circunstância vai causar mal, não a use, não a use, porque vai fugir do propósito dela, o propósito para o qual ela foi criada. É o que Jesus está dizendo. Os pães consagrados foram utilizados, isso, separados para os sacerdotes, tudo para organizar o culto, a liturgia, o ritual ali do Antigo Testamento. Tem um propósito, tem um benefício ritualístico, um benefício ali para organizar o sacerdócio, tudo um propósito excelente, excelente. Só que essa ordenação, esse ordenamento, essa organização, na situação de Davi, se fosse aplicada, mataria 20, 30, 40 homens, inclusive Davi, pelo amor de Deus. Aí você vai aplicar? Se você aplicar, você vai desrespeitar e desonrar aquela legislação, cujo propósito daquela legislação... Porque aquele ordenamento foi feito o quê? Para matar seres humanos de fome? Foi para isso que foi criado? Não, pelo amor de Deus. Porque se fosse esse o intuito, aí tudo bem, a pessoa teria razão. Nós precisamos aplicar, porque para isso ela foi criada. Aí tudo bem. Mas não foi para isso que foi criada, obviamente. Então você não aplica, porque senão vai resultar naquilo pela qual ela não foi criada e contra a qual aquela legislação é. Aquela legislação existe contra a maldade e em favor do ser humano. Então Jesus está dizendo, não é o ser humano que tem que trabalhar em favor da lei, é a lei que trabalha em favor do ser humano. A legislação, obviamente, todos os conselhos de Deus, toda a sabedoria de Deus, tudo que é registrado nas Escrituras, foi registrado para o nosso benefício. Isso está escrito. Foi registrado para o nosso benefício, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E 95% das vezes, ou mais, é isso que ocorre. Mas se um dado aspecto não é isso que está ocorrendo, pare e pense um pouco. Espera. A vida humana está acima. Jesus está dizendo, a vida humana está acima da lei. Então, a lei é para ser aplicada para o benefício do ser humano. Se você pega as Escrituras e mata o ser humano, destrói o ser humano, causa algum tipo de malefício ao ser humano, como nós vimos, Satanás estava usando a Bíblia para malefício do ser humano. Os fariseus, mestres da lei, sacerdotes, chefes dos sacerdotes, escribas e doutores da lei usavam a Bíblia o tempo todo contra o próprio Deus. Então não é possível que a gente não consiga enxergar isso. Estavam usando a Bíblia contra Deus e contra o ser humano que Deus estava ali salvando daquela aplicação indevida das Escrituras. Porque, de novo, eles usavam assim, a lei está acima e o homem é abaixo. E se a lei massacra o ser humano, aplica ela do mesmo jeito. E Jesus falou, não. Você tem que pegar essas Escrituras e interpretá-la em favor do ser humano, porque foi para isso que ela foi criada. A Bíblia não está aqui para nos ajudar a atravessar essa jornada de vida. A Bíblia não está aqui para nos auxiliar o nosso caminhar e fazer a vida possível, fazer a vida mais leve, mais saborosa, mais feliz. Nos dá instruções que confortam a nossa alma, aquecem nosso coração e nos transformam e nos faz pessoas melhores. Agora, se uma dada aplicação das Escrituras ou interpretação da pessoa te faz uma pessoa pior, uma pessoa menos misericordiosa, menos tolerante, menos bondosa, pelo amor de Deus, não foi para isso que as Escrituras foram feitas.
E aí está sendo distorcida, está sendo aplicada de maneira equivocada, está sendo utilizada contra o propósito dela mesma. Que o propósito é o qual? Ajudar o ser humano, auxiliar o ser humano, abençoar o ser humano na sua caminhada. Então, queridos, lembre-se disso, por favor. O sábado ou a lei, o homem não foi criado, o ser humano não foi criado para o sábado, para a lei. Pelo contrário, é o inverso. É justamente o contrário, é o oposto. É a lei, o sábado e todas as ordenanças das escrituras foram criadas para o ser humano, para te ajudar, meu irmão. Então leia as escrituras com toda alegria, toda intensidade, todo fervor e veja como eu interpreto isso aqui em favor da minha pessoa e do ser humano. Não distorcendo para massagear o ego, nada disso, mas para gerar bondade, para gerar misericórdia, para gerar ações que contribuam para o bem do ser humano. Como eu tenho dito, ações segundo o caráter de Deus. Interprete as escrituras em favor do bem, em favor do justo, em favor da vida. Não para matar as pessoas de fome. Veja que aplicam as escrituras até para matar as pessoas de fome. Como eu disse, para matar, como vimos, Satanás aplicando para matar Jesus, os fariseus aplicando para matar a Deus e matar o próximo, vimos aplicando as escrituras na dureza de coração do ser humano e aqui para matar pessoas de fome. Pelo amor de Deus, queridos. Então tenha cuidado com um fervor religioso irrefletido, ignorante e contra o próximo e contra você mesmo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.